Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. E hoje eu vou mostrar para vocês qual é o indicador que Gui Teles usa para caso uma recessão aconteça nos Estados Unidos e o melhor, para caso uma recessão impacte o preço do Bitcoin. Vou mostrar para vocês tudo isso através de dados, quais são os indicadores que eu uso para poder avaliar esse cenário, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, o primeiro ponto é que ao longo dessa semana eu recebi uma análise de um seguidor meu, o Enzo, criador da comunidade de Web3 Olimpo. Ele simplesmente me mandou uma análise em cima de uma análise minha. E, ultimamente, se vocês olharem aqui no meu canal, vocês vão ver que eu sou bastante bullish em relação ao longo prazo. Porque a gente tem um long term holder acumulando, a gente tem vários cenários positivos. A gente passou por uma fase de capitulação e a análise dele é exatamente em cima dessa tese bullish que eu tenho. Para resumir para vocês aqui, é uma análise pautada exatamente em cima da elevação da taxa de juros, tá? Então ele comenta aqui, porque em alguns vídeos dessa semana eu falei sobre jobs, que a gente está tendo números de empregos bons ainda nos Estados Unidos, e através disso ele montou essa análise aqui e ele me mandou. E no final ele ainda comenta que a gente está vendo nas notícias muitas notícias positivas, né? A gente vê capas de revistas como essa aqui falando que o mercado está simplesmente em alta. E eu concordo 100% com tudo que o Enzo falou exatamente nessa análise. Tanto no sentido da elevação da taxa de juros, que a gente tem um crash nos Estados Unidos quando a gente começa a fazer o pivô do Fed, e tanto quanto a capa das revistas também. Para quem não se lembra, no final do ano a gente teve essa capa aqui na The Economist, que é exatamente uma capa falando que o mercado cripto estava colapsando. E essa matéria aqui saiu exatamente no dia 17 de novembro de 2022, para quem não se lembra. Ali, em novembro, foi quando a gente teve a FTX quebrando e quando a gente encontrou o fundo do mercado. Então eu concordo com ele que sempre a mídia ela está no sentido oposto. Quando eles falam que tudo está bullish, a gente está chegando em topo. Quando eles falam que tudo está bearish, a gente está chegando no fundo. Mas para a gente ir através de indicadores ali, para a gente entender o que está acontecendo, o indicador que exatamente o Enzo usou foi exatamente o indicador de jobs, criação de novos empregos dentro dos Estados Unidos. E a gente consegue ver claramente quais são os momentos que a gente tem recessão nos Estados Unidos, exatamente quando os novos empregos entram abaixo dessa linha vermelha que nós temos aqui. Se a gente olhar para esse período também, a gente vai ter diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos e a gente vai ter também o crash dentro da Bolsa Americana, dentro do S&P. Historicamente, todas as vezes que isso aconteceu, todas as vezes que a gente teve o número de novos empregos entrando abaixo dessa linha vermelha, a gente entra em um período de recessão. Inclusive, eu vou linkar aqui no card um vídeo meu gravado, onde eu explico exatamente sobre esse indicador. Já falei bastante sobre esse indicador aqui, ele é o indicador que vai nos mostrar se os Estados Unidos estão entrando em recessão ou não. Mas o meu ponto aqui com vocês é exatamente falar sobre o mercado cripto. Eu não sou analista macro, eu não sou economista, eu sou analista on-chain. Então, quando eu olho para tudo isso daqui, eu entendo que sim, esse cenário ele está na mesa. Inclusive, respondendo o Enzo, eu concordo com a sua análise. Eu acredito que esse cenário ele está em cima da mesa. Quando a gente tiver a redução da taxa de juros do Fed, a gente pode ter novos empregos entrando abaixo dessa linha vermelha, que a gente vai entrar em um período de recessão, e a gente pode ter um crash dentro da Bolsa Americana, sim. Isso daqui sendo um analista gráfico, tá? E olhando para o mercado americano, novamente, não sou economista, só que o meu ponto aqui com vocês é que eu não uso esses indicadores para tomar decisão. Novamente, eu sou um analista on-chain do mercado cripto. Então, quando eu for tomar decisão dentro do mercado cripto, se é de compra ou de venda, eu não vou olhar para o S&P e tomar uma decisão em cima do S&P. Analiso o S&P, analiso jobs, analiso tudo isso só para simplesmente ter no meu radar e ficar
a par do que está acontecendo com a economia. Só que os indicadores que eu uso são indicadores on-chain. Saca só, quando a gente olha para a análise on-chain, se a gente olhar para o que aconteceu ali em 2019, obviamente a gente vai ter esse período aqui de 2019 também, onde tem redução de novos empregos, onde a bolsa americana está caindo e aonde a taxa de juros está tendo um pivô. Só que se eu olho para os dados on-chain, nos dados on-chain, olha só como nesse período a gente já tinha essas barras verdes dentro desse gráfico. Essas barras verdes simplesmente significa que os investidores de curto prazo, eles entraram em zona eufórica. E a gente sabe que uma euforia, ela é sempre constituição de topos de mercado. Então, quando eu olho para 2019, eu tive um sinal dentro dos dados on-chain que a gente estava formando um topo. E saca só, como esses sinais começaram a aparecer ali mais ou menos em julho de 2019. Se a gente olhar ali para julho de 2019, a gente vai ver... Opa, 2019 está exatamente aqui. Quando a gente olha para julho de 2019, a gente vai ver que a gente está naquele período ali de redução da taxa de juros também, exatamente nesse momento, é onde os jobs vão entrar um pouco ali abaixo, beleza? Mas então eu tenho um indicador dentro da análise on-chain que me mostra essa região. Outra coisa que a gente tinha em 2019 é que o supply in profit estava acima de 90%. Quando a gente entra acima de 90%, é exatamente um ponto de realização de lucro. Ou seja, mais um indicador que em 2019 me mostrava que a gente estava em uma zona de realização de lucro. E como eu falei com vocês que existe um indicador para mim, para o Gitelis, antecipar esses crashes, esse indicador, para mim, é exatamente a posição do long term holder, a posição dos investidores de longo prazo. Então, saca só, quando a gente vai lá para 2019, para a gente entender 2018, 2019, olha só, quando o preço ele sai ali dos $3.000 e ele vai bater lá nos $12.000, a gente vê que o long term holder ele começa a distribuir nesse período. E se o long term holder está distribuindo, significa que os investidores mais maduros, eles estão saindo do jogo. E veja que esses caras, eles começam a sair antes mesmo da gente ter a constituição do topo do mercado. Por que que isso acontece? Porque eles criam um topo do mercado e eles criam o fundo do mercado também. A maior parte do supply está na mão desses caras. E quando a gente olha para o período atual que nós estamos, não temos grandes realizações do long term holder. Pelo contrário, o long term holder ele segue acumulando. Olha só, se a gente olhar a quantidade de bitcoins na mão desses caras lá em 2019, a gente vai ver que eles haviam parado de acumular conforme o mercado estava subindo. E aí a gente teve uma grande distribuição aqui do long term holder nesse período. Se a gente olha para o momento que nós estamos vivenciando agora, a gente vê que o long term holder ele segue acumulando, ele segue comprando seus bitcoins. Ou seja, quando eu olho para isso daqui, a gente consegue sim enxergar uma recessão diante da nossa frente, mesmo a gente olhando para os dados on-chain. Eu concordo com toda a análise de que o pivô do Fed pode entregar um crash dentro do mercado cripto, só que eu não concordo na gente ter que depender desse indicador para a gente tomar a decisão dentro do mercado cripto. Quando a gente olha para os dados on-chain, a gente tem todos esses tipos de informação. A gente consegue sim antecipar uma recessão ou um crash se a gente vê o long term holder distribuindo. Se a gente vê o supply in profit acima de 90%. Se a gente vê os investidores de curto prazo entrando em zonas eufóricas. Então, quando eu entendo que a gente pode ter sim esse crash diante do mercado americano, respondendo o Enzo, e eu enxergo que isso pode impactar cripto. Só que Gitelis, ele não opera notícias e ele não opera aquilo que ele acha. 95% das minhas decisões são pautadas em cima dos dados on-chain. Então, se o Fed fizer o pivô e a gente vê os jobs caindo, e a gente vê a economia americana entrando em recessão e o long term holder não vendendo, não distribuindo, eu não vou vender, eu não vou distribuir, porque novamente eu sou um analista on-chain. O meu setup é exatamente em cima da análise on-chain. Como eu respeito o meu setup, eu vou tomar essa decisão em cima
no meu setup. Agora, se a gente tiver o pivô do Fed, se a gente tiver os jobs caindo dentro dos Estados Unidos e a gente tiver o long term holder vendendo, a gente tiver o investidor de curto prazo em zonas eufóricas, a gente tiver uma alta quantidade de supply por volta dos 90% em lucro, aí sim eu vou vender, aí sim eu vou distribuir. Então, até que isso aconteça, eu sigo bullish, até que os dados on-chain me aponte essa fase de distribuição, eu sigo bullish. E a partir do momento que a gente entrar nessa distribuição, obviamente eu vou mudar o jogo e vou estar na ponta mais bearish, mais me protegendo. Mas, até que isso aconteça, eu não vou tentar antecipar. Você sabe por quê que eu não vou tentar antecipar? Porque muitas pessoas que estão tentando antecipar essa recessão já perderam várias vezes o bonde. Quem não conhece a história dos 12 mil dólares? A gente bateu 15, saiu de 15 foi para 20, de 20 foi para 25, de 25 foi para 30 e de 30 a gente acabou de bater 31. Ou seja, pessoas ficaram esperando os 12 mil dólares por conta exatamente de uma recessão nos Estados Unidos. A gente tem a Apple, por exemplo, já recuperando 100%, construindo um novo all-time high dentro do mercado americano ao longo desse período. E as pessoas que ficaram esperando a recessão, elas estão de fora desse movimento. Elas perderam essa movimentação, 100% da recuperação, porque elas estão antecipando uma crise, antecipando um crash. Então, diante de tudo isso, eu sigo bullish, sim, eu sigo comprado para o longo prazo, eu acredito que está tudo super saudável, a gente não vai subir em retas, a gente vai subir em ondas. Vocês sabem que operação de médio prazo, eu simplesmente liquidei minhas operações na sexta-feira e postei isso para vocês ontem aqui no canal. Se você quiser ver, é só clicar no link aqui do card. E as minhas posições de longo prazo, elas seguem compradas, porque eu continuo vendo o mercado bullish. Novamente, nos dados on-chain, tudo está muito saudável. E o Gui Telles é um analista on-chain, onde ele vai tomar suas decisões em cima de dados on-chain. Beleza? Bom, então eu gostaria de agradecer o Enzo por ter me entregue essa análise e também por ter dado um tema aqui exatamente para esse vídeo, uma discussão. Adoro receber esse tipo de análise com embasamento, com dados mostrando a sua opinião ali. Respeito e concordo 100% com você, Enzo. Mas a minha decisão, ela só será tomada em cima dos dados on-chain. Beleza? Cara, se você quiser trocar uma ideia comigo, como o Enzo fez, ele me mandou isso dentro do meu chat do Telegram. Um chat onde a gente já tem 850 pessoas lá dentro, onde todo mundo consegue trocar ideia. Você consegue me mandar mensagem, eu consigo te mandar mensagem também. É muito mais fácil do que aqui nos comentários do YouTube. Se você quiser participar desse chat no Telegram, 100% gratuito, link na descrição. Só clicar nele que você vai ser direcionado para dentro do canal Telegram. E todos os dias eu tô lá trocando ideia com a galera e também compartilhando análises. Se você tiver alguma análise para me mandar, só ir lá dentro do canal. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Eu te vejo de volta no canal amanhã com uma análise do mercado cripto. Atualização do gráfico diário. Beleza? Tamo junto, forte abraços e valeu!